E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada. Esse áudio aqui eu quero dedicar a um assunto extremamente complexo, a um assunto que eu diria que ele está na pós-graduação dos estudos de qualquer pessoa. E pelo fato de estar digamos assim, num nível de pós-graduação, é um assunto que aqueles que não têm, pelo menos entre aspas, né, a graduação, eles não compreendem. Mas essa graduação que eu estou dizendo não significa graduação, o diploma do curso superior, mas uma graduação que a própria vida proporciona, não é? Então, o que eu quero dizer, trocando a miúdos e falando português bem claro, é que aqueles que são inocentes demais, aqueles que são ingênuos demais, eles não têm capacidade de compreensão ainda desse assunto chamado a arte da guerra, que é uma coisa extremamente complexa, né? Ela exige um raciocínio extremamente preciso, eclético e que vai muito além da ingenuidade que habita aí as cabeças da grande maioria do povo brasileiro. Então é por isso que, por exemplo, eu vejo alguns comentários completamente idiotas, né? No próprio espaço de comentários dos vídeos do meu canal, né? É raro, mas acontece. Algumas pessoas vão lá criticar os militares, criticam o general Mourão, não enxergam né, a coisa como ela exatamente é. Então eu quero deixar aqui claro nesse áudio que esse é um assunto que muitos profissionais, principalmente profissionais militares e da área de estratégia, analistas militares, estudam anos e anos a fio, analisam, observam, repassam, voltam a analisar, voltam a repassar. Então esse é um assunto assim até cansativo, mas que algumas pessoas insistem em comentá-los de maneira apaixonada, de maneira passional. E não é assim que as coisas funcionam. Então eu daria um conselho: se você não entende a arte da guerra, se você não é um especialista, não conhece o Sun Tzu, não conhece estratégia, não tem a visão de tudo que ocorre no planeta, das disputas geopolíticas, dos blocos, dessa guerra das guerras, quem está aliado a quem, quem tem problemas internos em seu determinado país, quais são essas forças internas que podem pressionar ou atrapalhar a atuação geopolítica externa desse determinado país, etc, etc. Se você não tem esse conhecimento, é melhor você não fazer um comentário esdrúxulo, você não ir escrever uma bobagem, porque aquele que conhece, quando ele vê aquela bobagem escrita, ele passa a ter desprezo por quem escreveu a bobagem, entendeu? Então assim, as coisas não são o que muitos acham, elas são o que elas são. Entenderam? Então esse aqui é um áudio, apesar de ser um cutucão a muitos, eu quero deixar claro aqui sobre a possibilidade, né, que o general Mourão, ele vem falando bastante coisas que muitas pessoas, né, principalmente a ala mais radical ligada ao presidente Bolsonaro, elas não enxergam que essa é uma guerra de quinta geração ainda, apesar dela já ser, né, já ter se tornado híbrida com a adição desse elemento biológico que é o vírus Covid-19, o foco da guerra ainda é a quinta geração. Tanto que mais importante do que o vírus para quem lançou o vírus na humanidade é o discurso mediático
midiático sobre o vírus. O que está destruindo as economias não é o vírus em si, mas o forte discurso midiático e a pressão sobre o discurso que acompanha o vírus, que está fazendo uma lavagem cerebral dentro das próprias pessoas que, né, elas não conseguem resistir a essa pressão extremamente forte midiática, que transforma o vírus no maior vilão da história de todos os últimos anos da humanidade, sendo que as coisas não são bem assim. Então é isso. Então eu acho o seguinte, eu aconselho todos, né, ou quem puder, ou né, quem gosta desse tipo de assunto, quem quiser ter uma maior segurança da atuação dos militares, da atuação dos personagens dessa guerra, né, eu aconselho a lerem A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Foi um general chinês que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Ele escreveu uma série, alguns compêndios, os 13 mais importantes, né? Onde ele descreve ali com precisão como que os generais ou como os estrategistas de guerra precisam agir e atuar para vencer uma guerra. E quanto mais complexa essa guerra vai se tornando, mais necessidade do conhecimento ela vai exigindo por parte daqueles, né, que estão ou protagonizando a própria guerra ou tentando enxergar a própria guerra. Então não adianta olhar com olhos de vulgaridade, com olhos passionais, fazer críticas passionais, porque isso só torna aqueles que os fazem ridículos aos olhos daqueles que conhecem, daqueles que entendem sobre o assunto. Então eu apaguei alguns comentários de algumas pessoas que fazem esses tipos de posts ridículos, até para preservar aqueles que os fazem. A gente dá uma segunda chance à pessoa estudar, a pessoa compreender, a pessoa ler, a pessoa melhorar a sua própria visão de como está enxergando esse momento da humanidade, ao invés de criticar, né, antes de qualquer coisa. Então, assim, termino esse áudio aqui dizendo que as coisas não são como parecem, os fatos efetivamente não são como parecem, existem muitas nuances nos bastidores, né? Os inimigos, apesar de nós sabemos quem são os inimigos, eles não são as nações. Os inimigos, eles estão dentro das nações, de todas as nações da Terra, mas eles não são as nações. Eles são grupos que vão pressionando alguns governos de algumas nações a agirem em prol de seus próprios interesses. Então, aqueles que julgam que uma determinada nação é inimiga, eles já começaram errados, né? A gente tem que analisar o tamanho da influência daqueles grupos de inimigos, que são os cartéis financeiros, os bilionários que tentam impor essa nova ordem mundial comum totalitária à humanidade. Qual que é o tamanho de influência que eles exercem nos determinados governos? Quanto menos influência eles exercerem, melhores e mais aliados da humanidade serão esses governos. Agora, com certeza existem governos que estão sob domínio dessa gente e que querem se livrar desse tipo de influência maligna, e as pessoas não estão percebendo isso. Então, olhos atentos, leitura, estudo e muita percepção. E aconselho a todos, leiam mais, ouçam mais, aprendam mais, ao invés de vomitar asneiras, né? Isso aqui é um puxão de orelha para todos aqueles que agem de maneira passional. Para se vencer uma guerra é necessário muito mais, é necessário equilíbrio e racionalidade acima de qualquer passionalidade. Muito obrigado a todos e tenham um bom fim de semana. Valeu!